Vamos ver se hoje meu colega Rudney aparece aqui com a gente. Esperar ele entrar para a gente iniciar nosso papo sobre CNV. Deixa eu ver se Rudney está por cá. Boa, já vou aqui chamar. Vamos ver se ele aceita. Chamei. E aí, meu bom? Fala! Beleza? Hoje Não estamos estava me aqui. Tamo atendendo, junto. meu? Que isso? Não estava me atendendo? Comunicação muito violenta aqui para vocês. Putz. Começamos. Muito E aí, bem. beleza? Tranquilo, e você? Como é que tá? Tranquilo, tamo aí. Hoje, hoje Devagarzinho, vamos não, aí. hoje não é papo de bar, hoje é cafezinho, tá frio, Hoje tá frio, e cafezinho, cafezinho. Então um vamos assunto falar aí mais. hoje de CNV, né? Comunicação não violenta, ao contrário do que eu acabei de fazer aqui com o nosso amigo Rudy. E aí, Rudinei, E o que aí, você vamos conta nessa? aí de CNV? Você gosta muito de estudar esse assunto? Estudou bastante? Aplica? Então, então, Marcelo, é uma coisa muito legal, né? Porque CNV é algo que eu tento trazer aqui para minha vida de um modo geral, né? Acho que a gente tem que trazer isso de alguma maneira, né? A ideia da escutativa, a ideia de você ouvir um pouco mais o outro, de você ser empático, né? Então, tem todo esse processo, né? Que às vezes algumas pessoas falam assim, a comunicação não violenta é algo, como eu posso te dizer assim, é só você falar legalzinho com o outro, né? É só você dar um sorrisinho, né? Mas tem uma técnica muito grande aí por trás disso, né? O Marshall, né, coloca lá no livro dele, né, o livro clássico dele lá de comunicação não violenta, ele mesmo diz que em inúmeras situações, inclusive até em congresso, né, ele tinha que parar, pensar, respirar, analisar para ver como ele poderia fazer isso. Então, assim, imagina só, o quão isso às vezes ele é tão falado, né, mas o quão é difícil, né, você aplicar a comunicação não violenta. Se o cara lá, né, o psicólogo lá, o Marshall, que foi o cara que E o escreveu o brabo livro, tem dificuldade, né? Imagina o nós. brabo tem dificuldade, imagina nós aqui, pobres mortais, né, o que a gente pode falar sobre isso, né? Então, assim, eu acho que como é o que eu queria falar, assim, né, para a gente começar a abrir um pouco a live, né, talvez seja a ideia da gente bater um papo e tentar entender, dar assim uns briefings iniciais, né, do que é realmente a comunicação não violenta, né, quais são os pilares, né, quais são os focos da comunicação não violenta, né, que eu acho que aí acho que a galera começa a entender, né, e inclusive tem até o próprio Marshall coloca lá uma fórmula, né. É claro que estamos falando de pessoas, estamos falando de situações imediatas, né, ali, mas ele diz lá também que ele tem uma fórmula, né, de como você fazer isso, né, de como você transpirar isso internamente, né, para nossa comunicação no dia a dia, né. Então vamos lá, vamos começar nosso papo Bom, aí, né. ó, já entrou E uma aí, galera aí, ó. galera, Seu amigo Pipoca Ágil aí mandou um oi. grande. Isso, tô vendo aí, o Ibson tá aí, né, que é do Pipoca Ágil, um cara, gente boa demais. Meu mundo de lives, né, começou com Pipoca há 2 anos atrás, né, com o Ibson lá, a Pô, gente estava Pipoca, falando de um se desse quiser tipo. entrar aí, manda um alô que a gente puxa. Quem quiser entrar aí, claro, temos um Isso limite aí, de 4 pessoas, a gente puxa aí e isso aí. aqui é um papo aberto. Então, se Ó, quiserem tem aí, entrar aí, ó, levantem a mão, solicitem para entrar e eu tenho que chamar aqui, puxar para o papo. Outra coisa que maravilha. eu ia falar é que eu conheço um pouco do conceito de CNV, mas que nem eu combinei com você, né, Rudney? Eu sou um cara que não sou lá, nossa, o cara que se comunica não violentamente. Então eu tô aqui para fazer Uhum. pergunta para melhorar esse negócio. Então, Então, beleza. vamos lá. Vamos, Então você falou vamos lá. do nosso da fórmula, né, que ele traz no livro. Isso, Quer trazer um pouco vamos disso? começar aí. Vamos trazer para a galera um pouquinho, né, a ideia. É claro que, assim, eu vou trazer uma ideia, né, tá, do que é, né, vamos falar um pouco sobre o que é, quem foi o Marshall lá, né, quem era o cara e tal. Então, vamos imaginar o seguinte, né, vou dar um pequeno briefingzinho, né. O seguinte, né, o que é CNV, né, o que é a comunicação não violenta, né. A comunicação não violenta, tá,
Leitão e todo mundo que está nos ouvindo, né? Ela nasceu com base em uma pesquisa, né, cara, contínua lá, desenvolvida pelo psicólogo, né? Olha só, psicólogo e mediador de conflitos, né? Que foi o Marshall Rosenberg, né? Inclusive, fazer aqui, ó, aqui, ó, propaganda aqui do livro. Ó, Inclusive, propaganda gratuita. Jabá. É Inclusive, esse livro, né, a gente recebe, né, aqui na W Brain. É o nosso livro, né? Então, é o nosso livrinho de cabeceira aí para a gente fazer as nossas práticas, né? E o Marshall, né? Ele foi um psicólogo e mediador de conflito, né? E ele, no meio dessa história toda, ele falou assim, cara, eu preciso entender quais são as chaves de conflitos, né? Entre as pessoas e a linguagem, né? E ele deu um nome, né? De comunicação não violenta, tá, cara? Inspirado pela filosofia de Gandhi. Olha só, olha onde ele foi, né? E ele utiliza esse termo não violento, né, que se referindo ao estado compassivo natural que nos toma, né, quando a violência é afastada do nosso coração. Então, assim, ele observou muito, né, e pesquisou muito sobre o tema dele, né, de trabalho como mediador e tal, e desenvolveu isso, né, com objetivo, o maior objetivo disso tudo, né, foi facilitar a observação e entendimento das necessidades de duas pessoas que se comunicam. Então, olha só que legal, né? Olha só a ideia, porque algumas pessoas falam que comunicação não violenta, né? Parece que aquela ideia não é só xingar o outro, né? Do tipo assim, não, vou ser agressivo com... Opa, eu vou ser agressivo com o outro. Aqui, dei a luz. Boa. Agora vai. Então, assim, as pessoas têm essa visão, né? De que comunicação não violenta é só você não falar de forma agressiva com o outro. Mas, no meio disso tudo, né? A comunicação violenta, ela tem aí 4 passos, tá? E são os 4 passos básicos da CNV que são básicos, né, mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida nisso aí, né? São 4 passos, simples assim, que são observações, né, sentimentos, necessidades e pedidos. Esse é o passo básico, né, de tudo isso, né? Então, as pessoas entenderem, né, que é do tipo assim, a gente está aqui conversando, o fato de eu te observar, observar o que você está sentindo, né? Aquela história, ele diz até muito no livro, que é assim, do tipo, se você está sendo agressivo comigo, você tem uma agressividade na sua voz, na sua fala, com certeza, na maioria das vezes, você tem essas 4 situações. Eu preciso observar você para entender o que você está sentindo e, com certeza, você está necessitando algo e que você não está sabendo pedir. Olha só que legal. Então, assim, é um conjunto de situações que é difícil, tá? É claro que é um treinamento e nem todo dia a gente está tão bem assim para conseguir observar, né? Do tipo, a gente está conversando, daqui a pouquinho você se exalta, ou eu me exalto com você, e às vezes nem todo dia a gente está bem para fazer essa troca. E aí isso também é uma das situações que ele diz muito no livro, e que é uma situação que a gente tem que estar treinando todo santo dia. Não é porque às vezes a gente está aqui hoje, a gente conversando sobre a live e tal, que a gente, somos os papas, a gente não vai errar nunca e tal. Não, a gente vai errar sim, a gente vai ter esses problemas sim. E voltando a dizer, como eu disse, logo agora, né, no iníciozinho, cara, se o Marshall, o cara que escreveu o livro, idealizou isso tudo, ele por vários momentos no livro, ele disse que quase falhou. E algumas vezes, quase falhou não. Teve algumas situações que ele falhou, e ele falhou, e ele foi para casa depois, no meio do congresso, ele foi para casa, cara, como eu poderia responder isso melhor, né? Então, tem essas ideias. E é isso. Eu sempre pego assim, essas coisas que a gente. Claro, é tudo muito embasado, tem todo um estudo por trás, mas que nem a gente já falou aqui, é uma fórmula que a gente precisa exercitar. Mas a partir do momento que a gente tem consciência de que aquilo existe e que existe essa ferramenta, fica muito mais fácil quando você erra de você corrigir depois. É diferente de uma pessoa que nunca ouviu falar de comunicação violenta, ela nunca vai conseguir corrigir. Pode ser que alguém até fale para ela que ela foi extremamente violenta na comunicação dela, ou que foi rude, e ela pode até entender e falar, putz, realmente eu fiz besteira. Mas ela vai ter mais dificuldade em corrigir essa rota. Quando você consegue usar essa ferramenta a seu favor para corrigir os seus erros, fica muito mais fácil. A gente está falando de, nem você trouxe, de humano, né? Humano, a gente acorda às vezes mal, às vezes alguma coisa aconteceu no nosso dia e a gente vai se comunicar mal mesmo com outra pessoa, vai ser exatamente. E não somos obrigados, né, a acordar bem todo dia, né? A gente não acorda todo dia bem. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a fórmula lá, né, que ele tem lá no livro, né, trazendo um pouquinho, e quase sempre a galera fala assim, pô, mas fórmula, parece que tem alguma coisa pronta. Não, a fórmula está lá. Mas aplicar isso é um exercício diário, né?
eu diria, né, como algumas pessoas falam, não, isso é um exercício de minuto a minuto, né, de segundo a segundo, né? Então ele diz assim que na fórmula de CNV, ele basicamente, né, ele fala o seguinte, que você tem que... Só muito que acorda bem todo dia. Ô, Reinaldo, quem me dera. Esse cara aí tá feliz todo dia, meu. Que isso? Sei. Então, assim, ele fala o seguinte, que a grande fórmula da CNV, né, é o seguinte, que você tem que aprender a fazer pedidos, né? Do tipo assim, eu consigo, do tipo, eu fazer um pedido a você, eu tentar fazer isso contigo. Então ele fala o seguinte, né, que você, para aplicar essa fórmula, você tem que aprender a expressar as suas necessidades. Olha só a dificuldade daí. Você expressar suas necessidades, o que você realmente quer. Ser transparente, né, naquilo que você fala. Pedir o que você realmente precisa, né? E escutar o outro e identificar a necessidade dele. Então, isso quer dizer, às vezes você pode estar aí, vamos dizer assim, esbravejando, falar alguma coisa e você ter uma postura, vamos dizer assim, um pouco mais agressiva, né? Ou então debochada, que também é uma forma de agressão, tá? É uma forma de violência você ser debochado. Ironia. Ironia, né? Então, tudo isso. E na maioria das vezes isso tem uma necessidade. Então, ele fala o seguinte, que a fórmula é a seguinte. Quando você... Aí você coloca a sua observação, né? Quando você observa, o que você sente? Eu me sinto como? Porque eu tenho uma necessidade. Então, a fórmula basicamente é, quando você faz essa observação, né? Então, quando você observa, né? Eu me sinto, né? Como? Como você se sente? E por quê, né? Porque eu, né? Qual é a sua necessidade? Então, falar que é basicamente isso, né? Chega a ser um negócio assim meio, pô, tão fácil assim, né? Não. Então, exatamente, esse é o grande boom, tá? E acima de qualquer coisa, né, é aquilo que eu acho que a gente até esteve conversando aqui em outros podcasts, eu acho que é dentro da Double Brain, de alguma maneira, a escuta, né? Você aprender a escutar o outro, e a gente volta de novo, né? Da observação, né? O primeiro passo para você observar o outro é fazer o quê? É você escutar, né? Então, você tem muito aquela escuta, né? Então, às vezes, uma das coisas também que ele fala é para você escutar bem o outro, você tem que se conectar com o outro, né? Você fazer essa conexão, não só com o outro, mas com você mesmo, né? Então, você fazer essa autoconexão. Então, assim, às vezes tem até uma passagem no livro, que eu me lembro, que ele fala do seguinte, vamos dizer uma situação aqui. Você chega para mim e fala assim, Rudney, eu preciso muito conversar com você. Só que eu particularmente, eu estou atrasadaço, eu não consigo te dar atenção. Então, quais são as maneiras para você tratar isso? Você tem um sentimento, você tem um pedido de ajuda, né? Só que o que eu faço nessa situação, né? Então, como é que fica essa situação? Simples, é simples, né? Eu teria que chegar para você e falar assim, Marcelo, eu vou conseguir te ouvir, mas eu também tenho uma necessidade que eu não vou conseguir te ouvir aqui sem. O que a gente pode fazer? A gente pode conversar posteriormente sobre esse assunto? A gente pode ver isso lá na frente? Eu quero muito tentar te ajudar. Mas nesse momento, eu também tenho uma outra situação que eu não consigo lhe dar atenção. Então isso você está transmitindo para outra pessoa o quê? Eu me conectei contigo, eu entendo que você tem uma necessidade. Porém, eu entendo, né, eu estou sendo empático com você, mas eu também tenho uma outra situação. Mas só que isso também é aquela história, a conexão. Então você vai lá, eu vou lá, resolvo o meu problema, e quando eu volto para você, depois eu falo assim, Leitão, agora eu tô de boa. Vamos junto nessa agora? Vamos conversar? Vamos bater um papo? E é exatamente aí que começa a nossa conexão, né? Essa nossa autoconexão desse processo inteiro. Então, ela demanda muito em cima disso. Né? Essa é a nossa história. O que você falou de observar, eu acho muito interessante no conceito da CNV, porque não é simplesmente observar, né? É observar sem julgar. Que observação sem julgamento. Observação sem julgamento, porque observar, muitas vezes a gente até tem a prática de ser, tem pessoas que têm mesmo perfil do observador, mas observar sem julgamento é um exercício além, né? De não criar juízo de valor sobre o porquê que a pessoa teve uma determinada ação, uma determinada reação, e só observar e entender o que aquilo gerou em você, né? É muito mais sobre você do que em relação à situação. É muito clássico, pessoas que se atrasam, né? Por exemplo, você está esperando alguém, a pessoa se atrasa, e você fica com aquela raiva dentro de você. E se você julgar, observar, mas julgar, a chance de você explodir em algum momento com aquela pessoa é muito grande.
Agora, se você Exato, observar e sem julgar e falar assim, por que, que eu tô com raiva desse atraso? exato. Que startou essa raiva, né? E tem um detalhe muito importante, que é, inclusive, né, que é o primeiro passo, que é a observação. É, tirando um pouco do livro, né, ele fala muito sobre o seguinte, que uma coisa é você observar e a outra coisa é você interpretar. O passo da CNV, ele fala sobre observação, ele não fala sobre interpretação. Então, ele Isso. diz mais ou menos o seguinte, que as observações, né, basicamente, são tudo aquilo que você pode filmar, né, com uma câmera. Imagina, eu estou aqui filmando, eu estou observando você. Então, assim, exatamente o que aconteceu exatamente naquela situação. Então, quando você observa, você vê exatamente o que está acontecendo. Eu não estou interpretando nada, né? Eu estou observando, eu estou vendo o que realmente está acontecendo. Então, quando a gente faz observação, na maioria das vezes a gente se confunde com as nossas interpretações, né? Ah, mas eu não faria isso. Opa, calma aí. A questão não é o que eu faria. Entendeu? Então, a gente está trazendo, às vezes, para o nosso mundo. Então, olha a dificuldade, né, de você, às vezes, estar aplicando a CNV. Exatamente por causa desses contextos, né? Então, assim, esse é o ponto mais importante, tá, desse componente, né? A gente diferenciar realmente o que é observação e o que é interpretação. É o que eu estou observando ou é o que eu estou interpretando, né? Então, são situações. Então, assim, observação, né, de um modo geral, ele diz até que são os fatos, né? São as ações, o que houve realmente, né? Então, elas não carregam julgamento, elas não carregam diagnóstico, elas não têm aquela interpretação, né, alguma, né? Então, é descrição factual das ações, né? Então, realmente, o que eu estou agindo, né? O que está acontecendo? Então, assim, ele questiona muito, né, quando a gente fala desse primeiro componente, que é a observação, ele questiona muito, assim, o que aconteceu exatamente? Né? Como é que eu pratico essa observação? Assim, eu faço essas perguntas, assim, do tipo, o que aconteceu exatamente? Como você disse do atraso, né? Poxa, você atrasou, ok, tudo bem, as pessoas... Mas o que aconteceu exatamente para você se atrasar? Né? Qual foi o fato? Né? E aí exatamente o que ele fala assim, quais são os fatos, né, que tem relação com essa situação do tipo assim, eu me atrasei 40 minutos. Cara, quais foram os fatos que fizeram atrasar? Por que você não me ligou? Porque, pô, eu tive um problema no telefone, o telefone não coisa e tal. Então, assim, esses, né, essa a grande ideia, né, da observação, né? Então, esse é o grande primeiro passo, né? Exatamente esse, né, Leitão? Como você falou, você se atrasou, você teve um problema, você não teve, às vezes, aquela ideia, não teve uma entrega, não teve o quê. Vamos tentar entender, né? Para de interpretar, tipo, se atrasou porque você sempre atrasa. Não, sempre atrasa não. O que está acontecendo para você sempre se atrasar? Para você não chegar nesse momento, né? Então, tem muito disso aí. O Reinaldo até comentou aqui que isso deixa o papo em um nível limpo, né? Num nível Sim, neutro. E eu acho isso muito importante quando a gente quer comunicar de forma eficaz e não isso aí. violenta, né? E uma Né? outra coisa que eu sempre penso quando eu penso nessa parte de observação sem julgamento é que, para mim, é o principal ponto que quebra aquele negócio de que CNV é abraçar a árvore. Não, Porque se você consegue observar sem julgamento, para mim você está sendo até mais frio do que uma pessoa que não se comunica de forma violenta, né? Então, você de fato ser pragmático no que está acontecendo e sem levar suas emoções, sem levar seu histórico de sentimento. acontecimentos Isso aí. em consideração. Então, para mim, o que fez eu entender que CNV não era abraçar a árvore foi muito disso. Foi entender que quando eu observo sem julgamento, eu estou sendo muito mais pragmático do que um cara que não acredita no CNV. Leitão, e uma coisa muito interessante é o seguinte, às vezes a pessoa te procura, e aí voltando àquele papo, né, um dos 4 papos, às vezes essa pessoa, ela tem uma necessidade e ela só precisa desabafar. Então, a necessidade, e aí você observa, você sente que a pessoa só quer falar com você, ela só quer que você escute. Né? E que dê atenção, obviamente. Né? Não é só aquele escutar assim, fala aí, Leitão, né? Não é essa a ideia. É escutar realmente, você botar o coração, você colocar o seu sentimento, né, ali junto. Né? Então, acho que também tem isso também que a gente trabalha. Né? Então, assim, é muito mais do que... porque algumas pessoas fazem esse mau julgamento, né? Ainda mais no nosso mundo hoje aí de agilidade, de um modo geral, né? A gente tem muito esse julgamento, né? Do tipo, abraçando árvore, isso é só historinha para boi dormir. Mas lembrando que a CNV, ela abre um caminho muito bom para o tal, né, o tal que a gente fala do ambiente seguro, né?
quando você se sente seguro em conversar comigo, a gente pode fazer coisas magníficas, né? Então, isso aí tem um outro detalhe aí, falando um pouquinho até do segundo passo, né? Que são os sentimentos, né? Aí até para exemplificar um pouco aí para a galera que está ouvindo a gente agora e que vai ouvir a gente depois, que vai ficar gravado lá no nosso canal, lá na W Vai Brain. ficar gravado, hein, galera? Depois que quiser assistir, fique à vontade. Então, aí fala um pouquinho só dos sentimentos, Marcelo, Leitão, pra gente seguir. É uma hora que chama de Marcelo, eu chamo de Leitão. Tudo bem. Não me chama de Marcelo. Violento. Beleza, fechou. Então, assim, vamos falar um pouquinho dos sentimentos, né? Que diz assim. E sentimentos é o seguinte, às vezes, né? Como é que faz fluir esse passo do sentimento, né? O sentimento, às vezes, pode surgir, às vezes, de uma situação mal interpretada, né? Que desperta, às vezes, sentimentos ruins. E, às vezes, por acreditar que a outra pessoa é culpada. Olha só, você culpabilizando uma outra pessoa por determinado problema. Às vezes, você está culpabilizando e não está entendendo. A gente não observa, né? Então, assim, direcionamos esses sentimentos a ela. Então, isso quer dizer, a gente culpabiliza, né? Eu tenho meu sentimento ruim e jogo a culpa para outra. Então, nós nos convencemos de que aquele sentimento foi causado pela pessoa, ou seja, projetando de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, assim, quando nos responsabilizamos por nossos sentimentos aqui, entendemos que não somos vítimas das pessoas, né? A gente não tem que se vitimar, a gente é responsável pelos nossos atos, adquirimos maior consciência de nossos sentimentos e conseguimos nos expressar com autenticidade. Então, assim, você seja autêntico na hora que você estiver se expressando, né? Você seja verdadeiro, até porque a outra pessoa também, em determinados momentos, ela também precisa dessa verdade. E aí aquela história, né, Marcelo, não é só passar a mão na cabeça do outro. Você falar realmente o que você está sentindo, você falar o que você está pensando, é algo maravilhoso. Você está criando sinceridade, né? Você está criando autenticidade. Então, assim, basicamente, o que esse segundo componente, né, da CNV ele questiona muito, né? É assim, o que você sentiu ou como está se sentindo diante dessa situação. Então, assim, você tem uma situação, a pessoa tem uma situação e perguntar para ela o que você sente, o que você está se sentindo, né, diante dessa situação, né? Então, eu acho que essa é a grande pergunta, né? Assim, uma grande fórmula, né? para você tentar entender esses sentimentos. Tá? Então, acho que é essa pegada, né? O Reinaldo até comentou que culpa é o julgamento, né? Igual o julgamento lá da observação. Que você acaba gerando a interpretação, né? Você gera uma interpretação. E aí, de novo, eu gosto muito de reforçar isso, porque eu já fui o cara que defendia que CNV era abraçar a árvore. Só que aí, quando a gente vai destrinchando esses pontos, para mim fica mais claro que é um negócio muito pragmático e prático, né? Porque, de novo, lá na observação, se você observa sem julgamento, você está sendo pragmático. Aqui, se você tira a culpa do outro e você assume que o sentimento é gerado a partir de você, do que é uma reação sua, também você está se autorresponsabilizando. Então, assim, eu acho que o CNV de abraçar não tem muita coisa, não. Eu acho que muito nome às vezes leva a isso, né? Mas quando a gente vai na prática, o CNV é muito prático e eu acho que é simples, mas não é fácil, né? Exatamente. E aquela história que eu sempre falo, que a CNV, Leitão, às vezes a gente está fazendo aqui, por exemplo, hoje a gente está no canal aqui, maravilhoso da W Brain, a gente está aqui conversando e representando a W Brain. Então algumas pessoas vão falar assim, mas isso é uma situação só para dentro da empresa, só para nível profissional. Não. A CNV ela é para ser aplicada na vida, né? na nossa vida mesmo. Então, assim, relação com os pais, em relacionamentos mesmo, amorosos, né? Com mulher, com filho, relação de trabalho, com parentes, com amigos. Então, assim, é uma coisa para você aplicar na vida, né? Então, por isso que assim, o mundo de aplicação é vasto, é tudo, né? É simplesmente assim, for all, é para tudo. Então, assim, por isso que a prática é constante, né? Porque às vezes a gente fica mais relevante, por exemplo, alguns exemplos, né? Às vezes você pratica CNV no teu trabalho. A gente aqui, eu e você, Leitão, a gente está conversando e tal, e a gente consegue, a gente está dentro de um projeto, está dentro de um cliente, e a gente consegue fazer isso. Mas o cara chega dentro de casa, ele tem uma atitude totalmente distorcida. Ele não quer, ele não faz, não tem negociação. E a CNV também fala um pouco também de negociação, né?
por exemplo, até uma pessoa que eu sigo, eu esqueci aqui o local, ele falava que a esposa dele, ele tinha um problema que eles casaram, a esposa dele gostava de gato. E a esposa dele levou gatos para casa e os gatos dormiam na cama. E ele não gostava de gato. Ele não fazia mal e tal, mas ele não gostava do gato. E aí isso criou, num primeiro momento, alguns problemas, né? Vamos chamar assim. E ele falou assim, cara, eu consegui trabalhar isso através de negociação. Né? É do tipo, eu não me sinto bem, eu te amo e tal, não sei o quê, vamos ter uma vida juntos, mas eu não me sinto bem. Ele pode ficar pela casa inteira, o gatinho. Mas, poxa, na hora de dormir, vamos negociar de que na cama, na nossa cama, na hora de dormir, eles não vão ficar e tal, alguma coisa assim. E isso foi colocado de uma forma negociada, sentada, conversada. Ele expôs, aí voltando, né? Ele fez um pedido, expôs a necessidade dele. Olha só como é que as coisinhas ali, as coisinhas ali vão encaixando. Ele fez uma observação. Qual foi a observação dele? Eu não me sinto bem com esses gatos, né? Com os gatinhos aqui. Eu gosto dele, vou cuidar deles, vou ter todo o meu amor possível. Mas na hora de dormir, eu não gostaria. Essa foi a observação dele. Ele mostrou o sentimento dele, ele mostrou o sentimento de amor pelos gatinhos. Olha, eu gosto dos bichinhos, mas eu tenho esse poderio aqui. Né? A necessidade que ele tem, eu não me sinto bem com isso. E ele fez o pedido. Por que eu não posso? Vamos fazer esse pedido, de, pelo menos na hora de dormir, a gente deixa os gatinhos lá no cantinho, deixa, né, vamos dizer assim, o friozinho que está fazendo, a gente faz uma caminha lá para ele, bota ele dentro da caixinha lá, não tem problema nenhum. E isso foi resolvido dessa maneira. Existiram alguns problemas que ele mesmo falou, a esposa dele falou, mas que isso foi tratado de uma forma muito mais tranquila. Em vez de ter aquela ideia, não, eu não quero saber de gato aqui, não quero isso, não quero aquilo. Cada um foi a sua maneira, e isso é uma aplicação de CNV dentro de casa. Uma situação dentro de casa, que, né, foi uma demonstração. Eu acho que isso é muito, e é muito bacana. interessante esse exemplo que você trouxe, porque o como também importa, né? Porque às vezes a gente vai. Eu acho que o CNV ele é um caminho assim no meio e a gente tem extremos, né? Por exemplo, tem o cara que ele é super sincero e aí ele já olharia assim e falar: gato na minha cama não. Não quero saber o que você vai fazer com esses gatos, mas gato na minha cama não. Ele é o super sincero. Então ele vai lá e já fala, e aí ele pode. Se ele vai raso no CNV, ele pode achar que ele até não está sendo violento porque ele está sendo honesto. E tem o outro lado, que é o lado totalmente passivo, né? Que é aquele cara que ele abre mão, aquela pessoa que abre mão da opinião dele, do que ele acha, do que ele sente, só para não criar conflito também. Então, vou ter que aceitar os gatos na minha cama porque eu não quero brigar, sabe? E aí também tem a outra pessoa que pode ter conhecer de forma rasa o CNV e também achar que você evitar conflitos é uma forma de CNV, o que está totalmente errado, porque você só está aumentando uma bomba ali dentro de você, que é um bomba que vai explodir. E você tem uma necessidade que não está sendo suprida. Né? Isso, você não está conseguindo fazer esse pedido, você não está conseguindo fazer nada. Então, assim, você tem umas situações também que foram colocadas uma vez, que era do tipo assim, aquela pessoa que fica em casa, calada, né? Num relacionamento a pessoa se fecha. Se você se fechar, eu não vou saber, eu não vou conseguir descobrir. Né? Se o Leitão tem um problema comigo, ou eu tenho um problema com o Leitão, é muito mais fácil a gente tentar conversar com o Leitão. Vamos conversar? Cara, eu vi essa situação, eu estou observando dessa maneira, me desculpa se eu estou armando algum julgamento, se eu estou sendo impulsivo, mas vamos conversar, vamos botar isso aqui, né? Olha só, aí a gente já está falando lá da ideia do feedback, olha só que legal. Então você já começa, olha as perninhas da CNV se espalhando, né, por tudo, né? Então, assim, é um assunto bem, bem vasto, né? Falar um pouquinho das necessidades, Leitão, aí para a galera, um pouquinho de um briefingzinho de necessidade, né, que ele diz o seguinte lá, também, isso basicamente está lá no livrinho lá, galera. Então, assim, as necessidades, ele diz o seguinte, na maioria das vezes, né, as pessoas não conseguem escutar as nossas necessidades. Do tipo, às vezes eu vou conversar, ou a pessoa vem conversar comigo, eu não consigo escutar, olha só a gente falando de escuta, né, a escutativa, a escuta real, né, a escuta verdadeira. Né? Então, isso acontece porque, ao responsabilizar e culpar o outro pelo contexto do conflito, né, e por nossos sentimentos, de alguma maneira, ele se sente atacado por nossa comunicação. Então, isso quer dizer, como é que a gente consegue questionar esse terceiro componente da CNV? Né? Como é que a gente consegue chegar a isso? É você questionar do tipo assim, do que você precisa, né? Qual é a sua necessidade? O que você quer? Né? Qual o objetivo que você quer alcançar disso? Né? O que você está precisando, né? E a segunda grande pergunta, né, questão, vamos chamar assim, né, é assim,
quais as suas necessidades que não foram atendidas nessa situação. Né? Então, assim, você entendeu o outro, né? Voltando, mais uma vez, lá na observação. Você, tô vendo como é que a ideia do julgamento de você, a ideia da empatia, que muita gente, às vezes, é um outro trato também, né? Que as pessoas falam que a empatia é algo que também é abraçação de árvore, né? Me colocar no lugar do outro, né? Pra quê, né? Então, assim, tem muito isso. As pessoas não valorizam essa ideia da empatia, a ideia do outro, né? E, mais uma vez, percebendo que a gente está falando de pessoas o tempo inteiro, né? Pessoas o tempo inteiro, né? Conflitos, né? De pessoas o tempo todo, né? E nem sempre é fácil identificar a necessidade do outro. Mas eu acho que é aquilo que a gente falou lá no começo. A partir do momento que você entende que isso é importante, já muda o como você vai se comportar em determinada situação. Às vezes você está falando com alguém que nunca ouviu falar de comunicação não violenta. Então, pensa no benefício para você de você ter essa prática no seu dia, para você não simplesmente reagir de qualquer forma aquele diálogo, aquela conversa, enfim. Porque nem sempre você vai conversar com alguém que sabe o que é comunicação não violenta, está preocupada com suas necessidades. E aí eu acho que entra o ponto de comunicação não violenta ter muito mais a ver com você, né, também. Entender o outro, mas aplicar a você, né? Isso aí, isso aí. E aí vamos aqui para o quarto componente, vamos falar um pouquinho do quarto componente. Bom, aí, então a gente já falou de observação sem julgamento. Tô aprendendo. Isso, falamos de observação sem julgamento. A gente entendeu os sentimentos que geram na gente aquilo, aquela situação que a gente observou, e as necessidades não atendidas, tanto sua quanto do outro. E o quarto passo é são os pedidos. Esse componente é o seguinte, é o que mais precisamos, tá? Esse é o grande boom, né? Que é justamente porque é o que mais erramos na hora de comunicar. A gente não consegue pedir o que realmente você quer. Então, assim, é o ponto mais importante dele. E tem um outro detalhe, tá? Olha só a pegadinha agora. O ponto mais importante, né, assim como lá na observação a gente tinha a ideia da observação, né, e a interpretação, que eles podem parecer, né, do tipo, eu te observo ou eu te interpreto? A mesma coisa acontece nos pedidos, tá? Entre pedido e exigência. Eu te peço ou eu te exijo? Eu exijo que você faça isso ou eu peço para você fazer isso? Então, mesmo quando às vezes estamos pedindo por algo, né, então, devemos considerar muito os sentimentos dos outros e buscar por estratégias, né, que estejam alinhadas com a necessidade de ambos. Para ter essa comunicação, né? Aí é o princípio básico lá da tia, né? Lá da tia da quarta série lá, né? Olha, ali quarta série, tô velhão. Né? A comunicação, ela se faz quando? Quando o que eu falo para você, você entende. Então, assim, quando, né, você tem esse pedido e está alinhado a essas necessidades, né? Quando eu faço realmente um pedido e não uma exigência para você, quando eu te peço e não te mando, vamos chamar assim, aí você se conclui os pedidos. E assim, e como se questiona esse quarto componente, tá? É o seguinte, que pedido você faria a essa pessoa? Quais são os pedidos que você faria para essa pessoa? Né? E dá para tornar esse pedido mais específico? Porque às vezes eu posso fazer um pedido e achar que o pedido óbvio, né? Não, mas isso é óbvio. Não tem óbvio. Então me explica. E o outro tem que dizer que não entendeu, né? Tipo, você faz o pedido para você, então você fala, Rudinei, desculpa, mas eu não entendi o seu pedido. Até porque se eu não entender, eu não tenho comunicação. Né? E há outras estratégias possíveis? Tipo assim, nesse teu pedido, existe alguma outra coisa? Eu não consigo atender. Mas existe alguma outra estratégia ou alguma outra coisa que eu possa fazer para te atender essa necessidade, para que a gente consiga fazer isso da melhor forma possível? Olha a dificuldade, né? Aí algumas pessoas falam assim, a comunicação não violenta é só conversar, né? Não, mas olha o conjunto de coisa, né? E é algo assim, que alivia muito, né, todo esse processo. É algo muito, muito bacana. Então, a ideia eita. Tudo bem. Deu uma queda aqui. Vamos ver se o Rudinei volta. Enquanto ele não volta... Voltou. Boa. Voltei. Tô aqui. Então, vamos lá, né? Tem uma situação muito interessante, né, cara, que é a ideia da autoconexão, né? Então, e esse tudo, né, você formula através de uma autoconexão. O que seria essa autoconexão, tá?
é a necessidade que a gente pode demonstrar empatia, né? E da gente se expressar de uma forma muito autêntica, né? Então, assim, a ideia do obrigado, né, e tal, do obrigado e do por favor, né? Por exemplo, temos que parar para pensar que numa conversa, né, quando as suas necessidades estão atendidas, você diz obrigado. Então, assim, pô, a gente está conversando e a gente consegue se conectar realmente, né? E a gente tem todo esse processo, a gente tem essas necessidades atendidas. Por que não agradecer? Agradeça, né? Seja grato, né? Aquela ideia, seja grato, né? Agradeça isso, né? E a mesma coisa quando em uma conversa, né? As nossas necessidades elas não estão sendo atendidas porque, sei lá, eu estou nervoso, eu estou estressado, ou então eu estou impondo alguma coisa, né? Pede, por favor, para que a pessoa esteja ouvindo, te ajude. Peça, por favor. Né? Se mostra vulnerável. Não, olha só, por favor, Leitão, me ajuda nisso aqui. Então, são esses passos aí que a gente vai levando, né, na nossa comunicação aí não violenta. Então, alguns briefingzinhos aí que a gente vai colocando para ir abrindo aí, né, para a galera. Não, muito legal. Muito legal. Ô, Rudinei, uma pergunta que eu tinha para você. Em relação à comunicação não verbal. Não verbal. Existe comunicação não verbal violenta e não violenta? Sim, eu acho que simples. Aí a gente volta até aquele passo que a gente estava falando da ironia, né? Da falta de conexão. Às vezes você me fala alguma coisa, só no meu olhar eu já provo para você que eu não estou conectado com você. Você me faz o pedido, eu já virei a cara. Vou fazer aquele... Então isso... Ou então do tipo... Porque quase sempre, acho que a conexão ela vem muito também do olhar, né? Você olhar para a pessoa, você sabe que essa pessoa ela realmente está conectada ou ela realmente quer uma atenção. Por exemplo, que nem aquele primeiro caso que eu falei para você. Você falou assim, eu estou ocupado, eu preciso sair para fazer alguma coisa. Eu preciso ir para uma reunião, eu preciso ir no banco, sei lá, enfim. E você fala assim, Rudinei, eu preciso conversar. No momento que eu olho para você e falo assim, Leitão, vamos conversar sim, eu quero muito te ouvir, eu quero muito te ajudar, mas nesse momento eu não consigo. Então, assim, o meu olhar é sincero para você. Não só o que eu falo, né? Mas o meu olhar é muito sincero para você. Então, isso eu já dou uma abertura muito grande, né? Então, agora, se você vem dessa mesma maneira e você fala assim, putz, Leitão, agora não dá. Depois a gente conversa. Cara, olha só. A minha expressão facial, ela acabou com todo o processo, você não volta mais. Você vai falar assim, cara, ali eu não vou conseguir muita coisa, né? Então, e isso também tem uma coisa que o Marshall também fala, rapidinho, Leitão, só para quebrar aqui, já que é muito em cima disso, do tipo assim, quando entendemos a necessidade que motiva os nossos comportamentos e os dos outros, não temos inimigos. Olha só que interessante. Frasezinha lá do Marshall, tá? Essa eu peguei lá dele lá. Então, assim, quando entendemos as necessidades que motivam os nossos comportamentos e os dos outros, não temos inimigos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que os nossos comportamentos, o meu comportamento, pode interferir no seu comportamento, Leitão, comigo. Olha aquela ideia da autorresponsabilização. Se eu sou um cara, se eu te trato bem, se eu te trato com carinho, se eu te trato pelo nome, né? É uma coisa que eu particularmente, né? Eu tento fazer muito. Por exemplo, eu vou numa loja, ou eu vou no caixa do supermercado, alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, eu vou no pedágio e vou pagar o pedágio em algum lugar, a primeira coisa que eu faço é olhar o nome da pessoa. E eu chamo a pessoa pelo nome. Isso quebra. É interessante, como você vai numa loja, você vai no McDonald's da vida e você fala assim, olá, João, tudo bem? Boa tarde, eu queria o meu pedido tal, tal, tal. Ele se quebra, as pessoas se quebram porque ninguém chama eles pelo nome, ninguém quer se conectar com ele. Olha a diferença que isso faz, inclusive, no seu atendimento. Então, quando, às vezes, Marshall coloca isso, quando ele fala que entendemos a necessidade que motiva os comportamentos dos outros, quando eu tenho um comportamento aberto em relação a isso, as pessoas, elas se conectam muito mais fácil. E aí é por isso que ele fala, não temos inimigos. Eu vou ter a pessoa que está lá, mal-humorada lá lá trabalhando no domingão, à noite, e tu entra lá na loja, quase 9 horas da noite, fechando o shopping, e quando você chega lá e fala assim, olá Maria, tudo bem? Poxa, eu só queria fazer essa coisa aqui, você consegue me atender? Olha só. Você já quebrou, por mais que ela esteja lá, não, claro, você vai ver que eu estou com caminho até hoje. Técnica de persuasão com Rudinei, isso aí.
É assim que o Rudney ganha um chopp de graça no restaurante. Opa! A saideira vem daí, com certeza. Saideira vem daí, exatamente. Aí, muito bom. O que eu ia falar, ô, Rudney, é que Vamos eu lá. estava dando uma olhada em algumas coisas e não sei se você já ouviu falar do conceito de lei de Poe. Eu falo da lei de Poe, que é Então, já ouvi falar, eu mas fiquei não, sei, não, pensando não, não sou o profundo. quanto que isso não tem relação, principalmente hoje que tá boa parte das pessoas trabalhando online, boa parte da comunicação é por chat, por Teams, por WhatsApp, Uhum. Telegram, que nem aqui na W Brain. E a Lady Uhum. Poe, ela diz que qualquer diálogo por texto, qualquer mensagem, é impossível você saber o sentimento da pessoa se não tiver um emoji. Um emoji é um emoji. Isso aí. Uhum. Então, eu fiquei pensando também o quanto que os emojis não ajudam a gente a ter uma comunicação não violenta, né? Porque às vezes se eu Exato. pedir para você, Rudney, vamos falar, e você fala assim, agora não dá, Uhum. eu vou interpretar com a minha emoção do momento. Um Isso aí. ok, Isso aí. um ok é a mensagem mais genérica de todas. Um Do ok mundo. com um sorrisinho é totalmente diferente de um ok, tipo, seco Exato. ali. Então Olha, eu eu fiquei vou falar uma pensando coisa. nisso, Aí eu... só joguei aqui. Foi o pensamento que eu tive. mas, mas é interessante, ó, tu quer ver uma coisa? Aí, falando aí agora, hein? Algumas pessoas que me conhecem, cara, eu odeio quando alguém me responde, tá, Tá. tá. Pô, tá o caramba! Tá o quê? Porque o ok, eu ainda, assim, a ideia do ok, né? Do tipo assim, então, vamos tentar fazer aquela parada lá às 2 horas da tarde. Pô, ok, beleza, ok. Agora, o tá, pra mim, soa mal demais. Tá o Agora quê? imagina um tá com um sorrisinho. Já muda. Já muda, porque é do Olha tipo lá. assim, mas aí o que acontece? Você expressa, voltando, você expressa o seu sentimento. Você está expressando, primeiro, quando você coloca algo muito monossilábico e coloca um emoji, significa o seguinte: você se preocupou comigo, se autoconectar comigo, a ponto de falar o seguinte, cara, eu tô enrolado, mas eu tô contigo. Aquela ideia do eu tô atrasado, mas eu vou te dar atenção, é mais ou menos isso. Você falou assim, o ok, ou tá, ou então uma situação muito monossilábica, o que ela acontece? Beleza, né? O cara tá enrolado. Mas será que ele vai voltar para mim? Não sei. Mas quando você coloca lá um ok e manda um coraçãozinho, manda uma carinha feliz, ou manda alguma coisa nesse sentido, você já faz a mudança do outro. Você faz, que é do tipo assim, eu te observei, eu vou te dar atenção através do sentimento, eu entendi a sua necessidade e o seu pedido vai ser atendido. Olha só, partimos para as 4 situações e assim, com um simples emoji. Então, assim, aí é aquela ideia, e aí isso é uma situação que eu estava lendo, do tipo assim, ninguém é tão ocupado a ponto de não mandar mais um emoji. Exatamente. Apesar que Entendeu? mandar Então, emoji é cringe, hein? Só pra avisar. é verdade. E assim, e outra coisa muito interessante que a comunicação não violenta ela fala muito pra gente é você ser autêntico, né? E aí o Brené Brown, né, um cara aí, ele falou o seguinte: a autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e abraçar quem somos. Profundo, hein? Né? Repetindo aí pra Bonito. galera aí, pra ler Ah, depois, né? Pra galera que vai ouvir depois aí a nossa. ah, Autenticidade é a prática diária de abandonar quem nós pensamos que devemos ser e abraçar quem somos. Quer dizer, não finja. Seja você mesmo. Entendeu? Do tipo assim, cara, hoje eu tô triste, hoje eu tô chateado. Não finge que tá alegre. Não finge que tá bem. Cara, você tá mal? Eu tô mal. Você chega pro Leitão e fala, Leitão, eu tô mal, eu não tô legal, não tô bacana. E aí você, e vice-versa, você chega pra mim, pô, Rudinei, hoje não tô legal, não tô bacana e tal. Pô, vamos. Pô, beleza, o que eu posso fazer? Quer conversar? Vamos bater um papo? Vamos trocar uma ideia? Eu cancelo as agendas aqui. Vamos fazer, vamos ter essa sinergia, vamos ter essa situação. Então, assim, não finja quem você não é. Não finja os seus sentimentos, né? E, lembrando, né? Sentimentos é um dos passos da CNV. Então não finja esse sentimento. Não finja que vai estar bem o outro, entendeu? você Então, acaba só alimentando um negócio que vai estourar e às vezes estourar em outra situação, nada a ver, entendeu? Então, eu isso acho aí. que essa passividade que às vezes a gente tem, que é natural, que nem a gente já falou, não é que a gente Sim. estuda CNV
tirou um certificado e a partir de agora eu uso Eu sou comunicação o cara, não né? verbal. Pronto. Sou o cara. Mudei Não minha vai vida, né? acontecer isso. Mas a partir do momento que você lembra disso, eu acho que você para de carregar a bomba de um lado para o outro, né? Porque é que nem você Sim. falou. Você vai perguntar se tá tudo bem, fala, não, tá show. Nossa, estou super animado. E aí depois eu vou para casa e estoura a bomba lá. E choro. Com o filho, com a, com Isso aí. a, com o esposo, Com a esposa, com a com a mãe, esposa, com o com todo mundo. marido. Então, Isso eu aí. acredito muito nisso. Eu gosto muito dessa linha de ser honesto na CNV, mas ser um honesto que não fere o outro, né? Também tem essa Sim, preocupação, né? sim, sim. É exatamente isso, né? É você não gerar, né? E quando você está ferindo o outro, né? Quando você está falando dessa maneira, ferindo o outro, significa que você tem uma necessidade não atendida. Você tem um sentimento que você tem uma necessidade e você quer fazer um pedido. Então, assim, então faça. Então, venha mais brando, abra o coração, seja vulnerável, né? A gente fala muito disso e algumas pessoas acham que ser vulnerável é algo ruim, mas não. Vulnerabilidade faz parte do negócio, né? Todos somos vulneráveis, não tem jeito, né? Como diria, né, um amigo aí do mundo da agilidade, falava assim, cara, Super-Homem também não era vulnerável, ele não tinha lá a criptonita lá que fazia ele ficar fraco. Somos fracos, não tem essa, não tem Super-Homem, né? E se tiver, a gente sabe que tem lá uma criptonita, né? Em algum lugar tá a criptonita, né? Em Tá, algum lugar exatamente. tá Em algum guardado. lugar tá sua criptonita. Isso aí. E uma outra coisa também muito, muito importante, né, que na CNV, e a gente tem uma mania muito forte, é às vezes de rotular, né? Então, assim, devemos evitar rótulos, tá, cara? Assim, somos muito mais complexos que rótulo, né? Rótulo é você coloca lá numa mercadoria, né? Então, aquela mercadoria está lá, então você rotula ela. E as pessoas, às vezes, têm essa mania de rotular, né? Então, assim, só que você não rotular as pessoas, né? Não rotular uma situação, talvez, ela traz alguns benefícios para a gente, né? Então, quais são os grandes benefícios de você não rotular, né? Primeiro que você estabelece conexões muito mais fáceis com outras pessoas. Então, você vai se conectar com outras pessoas muito fácil. Então, no momento que eu não te rotulo, então eu consigo me conectar com você. No momento que eu falo assim, não, o Leitão é chato, é isso, é aquilo outro, é feio, é bobo, cara de melão, eu não vou falar com ele. No momento que eu chego para você e falo para você, não, Leitão, vamos conversar e tal, então eu não tenho, não, mas aí você às vezes, e já vi situações assim, não, cara, eu sou uma pessoa muito ruim, não, calma aí, cara, você está se rotulando, mas eu não, eu quero ouvir você. Não, mas eu não sei fazer, não, isso é você que está se rotulando, tira o rótulo fora. Às vezes a gente tem essa mania, né, de nos rotular, né? Então também não é bacana, porque quando a gente se rotula, a gente não consegue fazer conexão com outras pessoas, né? Então, e outra situação bacana é quando você deixa de ter rótulos, né? Você também dialoga de forma construtiva, né? Então você consegue construir diálogos com outras pessoas e de uma forma construtiva, né? Então trocar ideia, aumentar, né? Tudo, né? Então você consegue aprender, né? Então abre a mente, né? E escutar de verdade, né? Então imagina, se você fala assim, cara, eu sou chato, o cara falou lá, a Mariazinha lá, né? A produção, né? Falou pra gente, produção deve estar aí com a gente. Quando ela fala lá que o leitão não é bacana, não. Então, assim, quando eu tiro esse rótulo e vou para você de uma forma muito aberta, né, exposta, eu consigo fazer as três coisas. Eu consigo estabelecer uma conexão com você. E eu estou tirando o julgamento de lá. Olha, voltamos para o julgamento de novo. Eu tirei aquele julgamento e eu consigo te escutar de verdade. Verdadeiramente o que você tem a me dizer. Então, assim, rótulos... Eu não sou mercadoria, não somos mercadoria. Né? Esse negócio de rotular me lembrou até uma técnica de feedback que eu acho que é até complementar ao CNV, né? Que é a SCI. Então, para quem não conhece, a técnica SCI, toda vez que você quiser dar um feedback para alguém, pensa sempre em três coisas, que é a situação, o comportamento e o impacto. Então, ao invés de, até pegando uma situação hipotética, de repente está numa palestra, aí tá eu e o Rudney lá, o Rudney tá lá na primeira fileira e pega o celular dele e começa a mexer no meio da palestra lá. Aquilo, aí a gente volta lá nos passos da CNV, né? Aquilo vai gerar um sentimento em mim, que eu observei, gerou um sentimento em mim, uma necessidade não atendida e eu vou fazer um pedido. Às vezes a gente vai errar na hora do pedido. Então, muitas vezes a gente vai dar o feedback pro Rudney, na maior boa intenção, eu chego assim, Rudney, pô, você foi mal educado, você é mal educado.
Aí chega no você Isso é aí. mal educado, né? E aí já fechou totalmente o Rudney. Então acho que é totalmente diferente de eu chegar pro Rudney e falar assim, ó, a situação. Pô, o Rudney, tava rolando a palestra lá e, eu observei que você estava no celular. Qual foi o Uhum. comportamento? Então você estava no celular e o impacto. Isso aí. Aí eu posso trazer para mim, seria até mais Uhum. voltado para a CNV, mas se for o caso, Uhum. falar assim, pô, aquilo pode ter gerado um desconforto para o palestrante. É diferente de eu chegar para Isso você e aí. falar, ah, você é mal educado. Eu trouxe E uma assim, situação que você vai associar, você vai saber qual é o comportamento e vem a questão de ser específico, né, também. isso aí. E tem um detalhe, né? Quando eu pego um celular, né? Por fora, né, numa situação igual a essa, ou então você está fazendo lá, imagina, né, as nossas reuniões lá internas, no W-Talk, no W-Case da vida que a gente tem lá, todo aquele processo, e eu estou aqui fazendo outra coisa. O que, que acontece com isso? Eu não crio conexão com você. Eu não crio conexão com aquilo ali. Eu não estou ali. Então, assim, então, se você não conecta, você não observa. Se você não conecta, você não sente. Se você não conecta, você não consegue saber quais são as suas necessidades e você, obviamente, não vai conseguir fazer o seu pedido. Então, assim, olha como é que tudo casa, né? As Tá? conexões todas. Né? Então, é exatamente isso, né? E, assim, e mais uma vez, né, cara, a escuta, né, de modo geral, ela é um ponto-chave para a criação disso, né? A criação da empatia, a criação da conexão, né? Eu acho que a empatia, até aí falando um pouco mais da empatia, nomezinho, né? A empatia, ela vem muito atrás da conexão, né? Então, assim, quando eu me conecto com você, eu consigo ser empático com você, porque eu consigo entender o que você quer. Né? Então, assim, você tentar você estar assim, com a mente aberta, coração aberto, para tentar se comunicar é muito melhor, né? Então, a gente cai em cima disso, né? E o feedback nada mais é do que isso, né? Eu tenho que me conectar com você para eu poder te dar posições boas, né? Posições que você vai melhorar, posições que você tem que continuar fazendo e talvez situações que a gente vai ter que ajustar, né? Então, olha aí a conexão nisso tudo, né? E olha onde a escuta está aí, né? Então Boa. tem muito disso. Muito bom. Ô, Rudney, a gente está aqui nos minutos finais, então vamos só Opa, recapitular aqui para a galera que chegou agora ou quem pegou no meio. vamos lá. A gente, então, os 4 passos que a gente comentou aqui da CNV, né? Um guia para a Isso. gente conseguir aplicar. Primeiro deles, A Rudney, observação? a As observação sem observações? julgamentos, né? Então, Isso aí. a gente Isso observar aí. os fatos e aí, como o Sem Rudney trouxe interpretar. muito bem, sem interpretar. Observar não é interpretar. Então, isso é muito Perfeito. importante. Segundo ponto, entender as emoções e sentimentos que geram na gente, né? Isso aí, são os nossos sentimentos. Né? Isso Nossos aí. O sentimentos, sentimento do outro e o nosso. o do outro e do nosso, muito bem pontuado, porque quando a gente aplica a CNV, a gente tem que entender o outro também, né? Para entender o que aconteceu ali. Principalmente, né? Na maioria das vezes, né? Exato. O terceiro passo são as necessidades não atendidas, né? É isso aí, são as nossas necessidades, o que a gente consegue, né? Atender o outro e a gente consegue fazer por isso, né? Então, entender as necessidades do outro, entender, às vezes, o porquê que o outro está fazendo aquilo. Né? Então, tem uma necessidade atrás daquilo ali e você tem que entender quais são as necessidades. E o quarto passo é o pedido, né? Exatamente. Que é pedido, não exigência. Que há uma diferença, né? E aí são as nossas pegadinhas. E aí, no meio disso tudo, a gente trabalhar aí as nossas escutas, a gente trabalhar as nossas autenticidades, a gente trabalhar a tirar a rotulação, né? De todo esse processo. Empatia também. Empatia, escutativa, acima de qualquer coisa. Então, é isso. Eu espero que a Muito galera... bom. E assim, e voltando, né? Cara, CNV não é apenas essa 1 hora, a gente, se quiser que a gente passe a noite falando sobre Passa isso. trazendo sempre. O Reinaldo, acho que comentou nos comentários também, isso daqui deveria ser ensinado na escola, né? Imagina o impacto que isso teria se a Exatamente. gente aprendesse isso na escola e que nem a gente falou, não é algo que você tira uma certificação e parou de se comunicar violentamente. Mas imagina se a gente estivesse praticando isso desde novo. Isso constantemente, exatamente. Você vê, né, e trazendo, né, um cara lá, voltando, né, mais uma vez voltando e alertando, né, você vê o Marshall, né, o cara que está lá, que fez o negócio, estudou isso, palestrou, faz, e ele mostra no livro dele a quantidade de falhas que ele teve no meio do caminho, né, que ele mesmo
em alguns momentos ele deu respostas que não eram boas, ele não conseguiu se conectar em algumas situações, então você vê a complexidade disso. Mas é uma luta diária, eu acho que todos os dias a gente deve tentar fazer essa situação. Muito bom, Rudney. Aprendi demais hoje, que isso. Que isso, que bom. isso. Valeu demais. A gente Tem algum aprende último junto recado aí pra galera? Cara, recado é, quem não conseguiu assistir aí a gente agora, vai lá no nosso perfil lá da WBrain, né? Ah lá, com emoji para ser cringe. Boa produção, ó a produção aí. A produção aqui, a produção. Ó, produção, né? Vamos lá com a gente, né? E somos, né, como é aquela história, somos WBrainers, né? Estamos aqui tentando entregar o máximo de valor. Quem tiver alguma dúvida, pode ir lá no perfil da WBrain. Com certeza. Manda lá pra gente qualquer coisa que vai chegar até a gente e a gente responde para vocês no maior carinho, no maior amor possível aí. Beleza? Muito bom. E é isso, Leitão. Mais uma vez aí, voltando, agradecer a você, Leitão, mais uma vez, meu parceiro. Estamos aqui junto, né? Na última eu não consegui participar, mas com bom motivo. Inclusive, bons essa motivos. semana. Muito bom. Bons motivos, né? Essa semana está provado o motivo, né? E, cara, vamos em frente o tempo todo. E agradecer, obviamente, a WBrain por estar aqui, mais uma vez, entregando esse valor, dando esse espaço para a gente, dando né, essa ideia nossa aqui, jogando essa responsabilidade aqui para a gente, que a gente faz aí com muito carinho, muito amor e, assim, acima de tudo, com muita sinceridade para todo mundo. E eu só tenho a agradecer mais uma vez. Muito bom, valeu. Gente, então, se vocês tiverem, quiserem que a gente traga algum tema específico, manda pra gente aqui pelo Instagram ou por qualquer outro canal da WBrain, que a gente com muito carinho vai olhar e tentar trazer esses conteúdos. A ideia é sempre a gente trazer conteúdo, que nem o Rudney falou, agregar valor aí para todo mundo da comunidade da WBrain. É isso, Rudney? É isso, meu querido. Quintou. Vamos nessa. Muito bom. Quintou. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu, Leitão. Tchau, tchau. Tchau.